Cristina e eu. Nós. Nós, portanto, você conta ou eu conto, eu vou começar contando, mas eu vou falar alguma coisinha só. Fala. Mas antes disso, eu quero dizer que nosso encontro toda quarta-feira, às 7 horas da noite. A gente espera vocês, né? E a gente tinha esquecido até de falar que vocês podem também sugerir temas para essa temporada ou para a próxima temporada. Entre em contato pelas redes sociais, né, do portal RCN, redestudionoticias.com.br. No Instagram também vocês vão acompanhar. No YouTube e nas principais plataformas de áudio. E pode entrar em contato também para sugerir temas polêmicos para nós. E hoje nós vamos falar de mais um tema polêmico. Nossa, um tema que eu sou apaixonada. Eu tenho curiosidade, quero saber e quero aprender. E tenho pergunta para fazer que, né, enfim, vai ser pergunta de filho para pai, entendeu? Sim, a resposta é de pai para filhos. Exatamente, para filhos. Filhos. Porque esse pai plural. tem muitos filhos. Muitos, de todas as idades. Inclusive mais velhos do que ele. Olha, como que é possível isso? Conta então. Então, hoje, sexta-feira, para nós... tá. Que sexta-feira? Hoje é quarta. Hoje é quarta. Cara, tô pirada, né? Tá pirada da cabeça. Eu acho que é porque eu me emocionei. Estou emocionada em recebê-lo por aqui. Tá, mas tudo bem. Pai de filho mais velho do que ele. Mais velho do que ele. Vocês conseguem entender o que é isso? Como será que é isso? Porque geneticamente a gente fala assim, não, se eu sou pai, eu tenho que ter um filho mais novo. Aliás, hoje é quarta-feira, né? Eu vou perguntar dia de quem é hoje. Sim, exatamente. Então, posso falar quem é? Pode, conta. Então, o nome dele, ele é agora povano, mas foi criado no Rio de Janeiro, então ele tem um sotaque assim meio mistura. Mas ele, inclusive eu falei pra ele, você morou no Rio, mas você nasceu aqui em Guarapuava. Ele falou, isso, eu nasci aqui. Não, tudo bem. Então, o nome dele é Odair Oliveira Júnior, mas para o povo do Axé, o nome dele é Pai Júnior. Pai Júnior. Tudo bem, pai Axé, bem-vindo. Hoje é quarta-feira, dia de quem? Vamos lá. Xangô. Caô, cabecilha. Caô, cabecilha. É um o orixá. Que é Xangô? Eu não sei, gente, eu não sei nada de Umbanda, de Candomblé, até que eu vou querer saber a diferença, mas eu não sei mesmo. Não sei. Orixá, Xangô. É o da justiça, né, pai? Por isso que eu sou justiceiro hoje, então. Bom, mas quem vai... Bem, você já percebeu que a gente vai falar, então, como o Jus falou, das religiões de matrizes africanas. Isso. Eu sou apaixonada, assumidamente apaixonada pelo candomblé. E assim como eu costumo dizer que a minha fé, eu não tenho uma religião específica, mas, claro, como a maioria dos brasileiros, somos criados na Igreja Católica, mas a partir do conhecimento que você vai tendo e a tua necessidade, você vai migrando, vai conhecendo, e eu me adaptei muito com o candomblé, mas eu sou espiritualista, minha religião, minha fé é um arco-íris. E conversando com o senhor ou com você, acho que vou chamar você, aproxima mais, né? Você também me disse que é um espiritualista. Exatamente. Vamos explicar o que é ser maçom, porque ele é maçom também, pai de santo da Umbanda e espiritualista. Bem-vindo. Muito obrigado. Que honra poder estar aqui nesse dia, né? Para trazer um pouquinho de informação, falar um pouquinho sobre um tema que é maravilhoso. É um grande vazio em todos os seres humanos, né? Todos buscam uma espiritualidade. E eu ser convidado para falar sobre espiritualidade, para mim é uma grande honra, né? Então, estou muito feliz pelo convite e estou aqui de peito aberto para falar sobre esses temas que são pouco compreendidos pelas pessoas, né? A gente até no terreiro costuma dizer, né, que o macumbeiro, né? Depois a gente fala sobre isso,
É que nem o agiota, né? Ninguém fala que precisa, mas na hora do aperto, né? Corre lá, recorre, né? Vamos lá fazer uma macumba, né? É isso mesmo, né? Porque aponta e fala assim, macumbeiro, fez macumba para não sei o quê. Que história é essa de macumba? Pois é, eu né? só queria fazer um adendo aqui na questão da macumba. Eu não lembro o nome do dialeto da língua agora, mas macumba Tem a ver com o sacerdote, não tem? significa os sacerdotes, né? Então, é que na época da escravidão, né, os escravizados, né, eles vieram para o Brasil e como eles ficavam dançando, jogando capoeira, na verdade, enfim, que foram artifícios para resgatar e manter, né? E manter, e resistir, né? Então, os senhores, né, diziam assim, olha lá os macumbeiros. E aí ficou com uma coisa que acabou sendo satanizado, né? Bem assim, bem rotulado de uma maneira negativa. Existe uma outra tradução também para macumba, que é um instrumento musical, na verdade, né? É um instrumento de madeira, tipo um recozinho, né? E aquilo é a macumba, né? Mas que se popularizou como uma forma mais pejorativa, né? Mas assim, exatamente, né? Mas isso veio com o cristianismo, né? Da não aceitação. Hoje, por exemplo, me corrija se eu estiver errado, mas a gente vê na Bahia uma união muito grande das religiões cristãs, principalmente do catolicismo, vamos dizer, da própria Igreja Católica, com a Umbanda, com o Candomblé, porque assim, viu, Bahia, é ali que chegou a massa maior, que começou, então não tem como não conviver em paz. E você vê rituais, né, dentro da própria igreja do São João, né? E até a questão do sincretismo, né? Acabou misturando muito, porque quando os escravos vieram, eles não podiam manifestar a fé deles. Então, eles acabavam adotando santos católicos, mas pensando em seus orixás, né? Que se assemelhasse, né? É uma energia, né? Por isso o sincretismo, então. O sincretismo nasce daí. Surge dessa necessidade de eles expressarem a fé deles, né? Sem, com isso, criar problema para eles mesmos, né? Com seus senhores. Então, eles colocavam a imagem de um santo católico qualquer, mas louvavam os seus orixás. E veja que nós temos aí uma história de escravidão de 300, 400 anos. E ainda hoje, você como pai de santo, aqui em Guarapuava, conta sobre preconceito ou o que já aconteceu com você dentro do terreiro. Queria saber isso aí, porque eu acho que o espaço é para a gente falar sobre isso. Então, a religiosidade, como eu falei no começo, é algo que é um vazio que muitos tentam preencher, né, através da religião, né, da espiritualidade. E o preconceito acaba limitando muito as pessoas, né? Você precisa conhecer para poder dizer o que aquilo representa para você, né? Eu mesmo, né, não sou hoje pai de santo da Umbanda, mas eu posso confessar para vocês sem medo que eu também já fui preconceituoso. Fui criado dentro de uma igreja católica e aprendi, né, desde criança que a religião correta era aquela, enfim. E depois de mais velho, com meu próprio senso crítico, que eu acabei me abrindo um pouco mais. Até, por sinal, posso até contar a minha historinha, ela foi um pouco inusitada, né? Então, queria saber da tua história, como que você chegou até Umbanda, evoluiu e se transformou num pai de santo. Então, fui criado na Igreja Católica, meu pai era ministro da Eucaristia. Misericórdia. Eu tocava na igreja, cantava, meu irmão até o dia de hoje canta. E, enfim, tinha uma vida bem ativa na igreja, né? E acabei me divorciando. E quando eu me divorciei, eu me auto-excluí da igreja. Eu continuava frequentando as missas, mas já não sentia mais a mesma energia, já não sentia aquela igreja como sendo minha,
né? O padre nunca me negou a comunhão, mas eu, sabendo da doutrina daquela religião, respeitava, e aquilo fazia com que eu me sentisse vazio. Só um pouquinho, sabendo da doutrina, se você é separado, divorciado, você não pode comungar? Não, teoricamente não, né? É o que eu Acho conhecia que hoje já pode. Talvez tenha mudado, né? Acho que hoje já pode. Talvez já tenha mudado, mas naquela época que eu me divorciei, eu não era proibido, a gente não podia. Exatamente. Né? Então, eu sabendo disso, sempre procurei respeitar, né, aquela doutrina a qual eu estava inserido. Mas diante desse vazio todo que eu estava vivendo, começou uma busca incessante pela minha espiritualidade. E foi então que eu frequentei tudo quanto é igreja. Fui na Igreja Batista, Congregação Cristã, Quadrangular, Presbiteriana. Fez um tour. Pentecostal. Fez um tour. E cada uma delas tem uma mensagem muito bonita. Sim. E que com certeza serviu como um parâmetro para que eu fizesse minha escolha, né? E um belo dia, eu estava com um problema. Normalmente quem vai para a espiritualidade, para a Umbanda, é porque está com um problema, Sim, né? está procurando algo a mais. Então, eu estava com um problema e tal, e uma amiga minha me sugeriu, olha, eu vou num centro espírita. Ela me dizia que era um centro espírita, porque tinha vergonha de dizer que era um terreiro de Umbanda. Falei, olha, eu tenho um médium lá no centro espírita que eu vou, que é uma pessoa bem bacana, e ele sempre me dá bons conselhos. Por que você não vai lá conversar com ele? Eu falei, claro que eu vou. Eu vou lá, sim. E então a gente marcou o dia, era um sábado, né? Final de dezembro, por aí. E o terreiro era nos fundos da casa da Mãe de Santo, né? Então, sempre escondidinho. Sempre escondidinho. Então, eu fui recebido na casa da Mãe de Santo. O médium já estava lá na sala de estar dela, me esperando. A gente começou a bater papo e tal. E nisso saiu a Mãe de Santo do quarto, né? E olhou pro médium e falou, ô, meu bruxo, como é que você tá? Eu olhei. Encontro de... né? Eu olhei bruxo, né? Fiquei pensando comigo, caramba, o que é isso, né? Ele falou, oi, mãe. Outro rótulo, né? Que a gente pode falar muito sobre isso. Aí, daí ele falou, ô, mãe, tá tudo pronto. Eu falei, mãe, opa. Não, nós já vamos começar o trabalho. Eu falei, trabalho? Caramba, eu tô na macumba, né? Internamente eu pensei assim... Com toda a formação da Igreja Católica que você tinha... Era natural, né? Sim. Eu tô vendo que o bicho vai pegar vai aqui. Pegar. Pai, macumba, trabalho. A mãe olhou para mim assim, a Mãe de Santo olhou para mim, ó, meu filho, com tanto amor, com tanta ternura, sabe? Ela se dirigiu assim, ó, meu filho, a gente vai começar um trabalho agora, por que você não vai assistir? E eu fiquei sem reação, fiquei meio em choque, eu balancei a cabeça, tá bem, vamos lá. E nisso a gente nem terminou a conversa e já fui conduzido lá para o terreiro, né? Quando eu entrei dentro daquele ambiente, vi um monte de vela, um monte de imagem de santinho, santos católicos, santos, imagem de orixás. A visão do inferno, né? Eu falei, meu Deus do céu, eu tô na macumba. Agora sim eu tô na macumba. Tipo, porque não é, para quem eu imagino, quer dizer, o dia que eu for conhecer, né, eu já sei mais ou menos e não vou ter essa ideia. Sim. Claro, mas assim, quando você talvez não esteja preparado, é pego de surpresa, você fala assim, gente, cadê? Agora só falta o chifrudo aparecer aqui, né? Porque isso aqui não é de Deus, né? É verdade. E tanto isso é verdade, que eu na hora, assim, a única coisa que eu pensava assim, nossa, como é que eu vou tirar essa energia de mim, sabe? Só. O preconceito, sabe, foi tão grande da minha parte, né? Que hoje eu até sou capaz de compreender quem tem um preconceito. E hoje eu sinto pena, lamento muito porque a pessoa não se dá a oportunidade de conhecer algo maravilhoso. Então, eu cheguei naquele terreiro, tive aquela primeira sensação bem ruim, fiquei um pouco desconfortável, mas começou o trabalho, né? Começou o canto dos pontos que são os nossos, como se fosse o hino, né? Nossos cânticos, né? É o hino da Igreja Católica, né? E músicas maravilhosas, assim, começou um trabalho com caboclos, né? E logo um caboclo me chamou para me dar um passe, né? E ele me deu aquele passe, minha energia já foi equilibrando, fiquei muito leve, fiquei muito bem, fiquei muito feliz, né? E me soltei. Aí comecei a assistir aquele trabalho, né?
E dentro da Umbanda tem várias linhas de trabalho, né? Você trabalha com caboclos, com pretos velhos, com os herês, né? Com a linha dos baianos. Herês eu sei que é criança. São né? os pequenininhos. Ela É um que trabalho me maravilhoso. falou, eu tô lembrando aqui. E num dado momento do trabalho, eu fui convidado por uma entidade, né? Incorporada no médium, para conversar. Era o seu Zé Pilintra. Né? Zé Pilintra, já ouvi falar também. Seu Zé Pilintra me chamou, me acolheu. Que tem o maior preconceito em torno do seu Zé. Seu Zé é maravilhoso. Inclusive é meu padrinho. Seu Zé me chamou. Tranca-rua. Isso aí nós temos bastante coisa para falar. Não, mas tem tudo isso, né? Tem, muito mais. Pombagira. Então, o seu Zé me chamou para conversar e ele falou, olha, você acha que você está aqui à toa, meu filho? Com tanto carinho, assim, com tanto respeito aquela entidade me tratou, sabe? Você está aqui para cumprir uma missão. Né? Ninguém vai num lugar à toa. E eu lembro que ele passou a mão nas minhas costas, assim, como se estivesse rasgando, assim, sabe? Você está aqui para respeitar a sua ancestralidade, para continuar o trabalho dos seus antepassados. E aquilo, eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. Eu falei, mas não é possível. Minha família tinha macumbeiro, eu não sabia. Não, exatamente isso. Minha família tinha macumbeiro, eu não sabia. Ninguém me Olha contou. só. Então, dali para diante, eu comecei a frequentar as giras, né? Que são Giras é o gira nome. o nome do nosso culto. Exato, eu ia falar isso. Gira é o culto, é como se fosse a gira. Isso, é a gira, a gente chama de gira, né? Como se fosse uma missa para os católicos, o culto para os evangélicos, né? É a gira, pra trabalho, Umbanda. né? Tem vários nomes, né? Então, eu comecei a frequentar, né? E eu comecei a sentir a energia do trabalho, né? A gente comecei a perceber que eu tinha uma mediunidade. Né? Eu comecei a perceber minha mediunidade quando eu comecei a participar das giras. Então, a minha mãe de santo, observando, né, que as mãos suavam frio, né, dava tremores. Então, comecei um trabalho de desenvolvimento mediúnico. Né? Comecei o meu desenvolvimento e foi um período assim muito bacana de descoberta, né? E realmente o que me fez me apaixonar pela Umbanda é que, sabe, tendo visitado tantas igrejas, tantas denominações, eu vi ali naquela simplicidade os médiuns descalços, de branco, e um dos gestos mais bonitos que você encontra na Umbanda é o bate-cabeça. Quando você literalmente bate a sua cabeça no chão, mostrando toda a sua humildade diante da criação divina, diante da criação da natureza, né? Que os orixás representam a força da natureza. A gente vai falar sobre isso também, eu tenho certeza. Então, aquela humildade me tocou, aquela simplicidade me tocou. Quando eu fui convidado a conversar com um preto velho, né? Que com toda aquela simplicidade, aquele jeito humilde, me acolheu, não me julgou. Não perguntou sobre o meu preconceito, sobre minha vida pregressa, nada. Ele só me acolheu. Me acolheu e disse o quanto a vida é boa, desde que você seja bom para a vida. A vida é um reflexo. Então, na Umbanda, eu aprendi que tudo que você fizer para o outro é para você mesmo que você está fazendo. Esse é um princípio básico. Princípio básico, né? Então, assim, o pessoal fala muito, vou fazer uma macumba, vou amarrar teu nome. Isso não é Umbanda. Isso. Né? Isso existe em outros lugares, mas não dentro de um terreiro de Umbanda. Né? Não um terreiro sério, um terreiro digno, né? Ninguém vai num terreiro de Umbanda para fazer trabalho, para fazer mal para alguém. Não, existem lugares que fazem isso, né? A verdade seja dita, né? E até, não, existe isso. Existe. Não, Mas isso seria um viés distorcido da religião ou isso seria uma vertente da Umbanda? Não é uma vertente, é um viés totalmente distorcido. Eu tenho uma né? visão sobre isso. As entidades, é uma visão minha, né? As entidades estão ali para se desenvolverem, para evoluírem espiritualmente e tudo mais. Se você vai muito da pessoa que vai lá. Se eu chego, né,
Pai Júnior está com uma entidade. Eu chego para a entidade dele e digo assim, olha, eu quero que faça isso, isso, isso e aquilo para fulano. Ele não vai julgar, ele não vai... Não é o termo correto, mas só para exemplificar. Ele não teria discernimento em saber que ele está fazendo mal. Ele sabe que naquele momento ele está fazendo o bem para mim. Porque é Exato. aquilo que eu quero. Agora, entendi. isso aí é a consequência. Eu quero que você fale sobre consequência depois do que eu pedi. Por isso que eu acho que até interpretando o que ele acabou de falar, que você tem que ser bom para você. Exatamente. Né? Porque, assim, minha família mesmo me questionou muito quando eu me tornei um bandista. Há quanto né? tempo você se tornou um bandista e ou pai de santo? Eu comecei a frequentar a religião no final de 2015, né? Em 2017 eu fui feito pai de santo, apesar de pouco tempo participando da religião, né? Até foi uma coisa bem inusitada também, porque a minha mãe de santo, vendo o meu desenvolvimento e tal, logo um tempo depois, ali um ano e pouco depois, ela me falou, meu filho, está na hora de fazer a sua camarinha. Camarinha na Umbanda é aquele rito, aquele ritual em que você se torna um pai de santo, né? Então eu falei para ela, não, mãe, ainda é muito cedo, eu não estou preparado e também nem quero, né? Porque se tornar um pai de santo é uma responsabilidade muito grande que eu achava que não estava preparado. Então, veementemente eu neguei, disse que não queria. E minha mãe de santo ficou doente, né? Ela estava com um problema de saúde mas ela estava se tratando. Tempos depois, questão de uns 6 meses depois, ela falou, meu filho, está na hora, você precisa ser feito pai de santo. Ela já sabia o que... Ela sabia. E eu falei, não, mãe, ainda não é hora, a senhora me desculpa, mas eu não quero. Eu fui bem Na verdade, incisivo, você não queria, né? Eu não queria, com todas as letras, disse a ela que não queria ser pai de santo. E ela continuando o tratamento dela, era uma pessoa extremamente amorosa, que saudade da minha mãe de santo, né? E num trabalho, né, acho que mais uns 6 meses depois, não sei precisar muito bem o tempo, ela veio. E ela já pela doença já não trabalhava já com as entidades, porque o trabalho de incorporar, ele consome bastante energia do médium, né? E pelo estado de saúde que ela estava vivendo na época, ela já não incorporava mais entidades, já não trabalhava, né? Participava das giras mais como apoio, dando assistência. E aquela tarde, eu nunca vou esquecer, ela deu passagem para a baiana dela, que era a entidade chefe da casa, né? Eugênia de Axé. Eugênia de Axé era a entidade que a minha mãe de santo trabalhava. E aquela entidade veio e me chamou. E eu nunca vou esquecer daquelas palavras, né? Ela falou assim, meu filho, é a sua hora está chegando. Eu falei, não, minha mãe, eu não me acho digno ainda, eu acho que eu não me conheço o suficiente para poder ser coroado pai de santo. Então me responda uma coisa, ela falou. Você sabe o que é uma calunga? Eu falei, sei, minha mãe, calunga é o cemitério, né? E uma calunga grande, você sabe o que é? Eu falei, sei, minha mãe, calunga grande é o mar. Tá vendo, meu filho? O que é básico você sabe. Todo o resto, quando for necessário, a espiritualidade vai lhe apresentar e você vai conseguir desenvolver o seu trabalho. Está na hora de você ser feito pai de santo. E aquele momento eu me arrepio de lembrar daquela cena, né? E eu aceitei o desafio. Então, no dia 7 de setembro, né, de 2017, Nasceu o Pai Júnior. Foi feito o pai de santo, começou todo o ritual, foi feita minha camarinha, né? A gente fica fechado, né, no terreiro por um tempo, né? E você entra em transe, você conhece as suas entidades. É uma cerimônia maravilhosa, é muito bonita, né? E fui feito pai de santo. Aí, com a mãe já bastante debilitada, né, doente, e eu e mais duas irmãs de santo, passamos a conduzir os trabalhos no terreiro, né? Até que minha mãe de santo faleceu, né? E
daí eu me vi obrigado a assumir, né? Então, por um tempo a gente tocou a casa dela, né? E até que a espiritualidade, a providência, trabalhou de tal maneira que, por um apelo dos irmãos de santo, até então eram irmãos de santo, né? Eles pediam que a gente voltasse, fazia trabalhos, porque eles precisavam descarregar as energias e trabalhar com as entidades, conversar com a entidade. Então, eu comecei numa salinha de 2,80 por 2,80. Nossa! Era uma salinha onde a gente fez as firmezas, né? Fizemos todo um trabalho de proteção espiritual. E a gente começou a fazer os trabalhos ali para descarrego de 2, 3 médiuns, né? Um com o outro conversar, bater papo com a entidade, buscar uma direção, um direcionamento. E esses 3, 4 médiuns foram trazendo mais 3, 4, e em pouco tempo aquela salinha de 2,80 por 2,80 estava abrigando lá 12 pessoas que iam lá para se consultar e tudo mais. Até que surgiu a necessidade de a gente aumentar, né? Ter um espaço um pouquinho maior. E eu consegui fazer isso dentro da minha própria casa, né? Na minha casa tem um espaço, né? Minha casa tem 2 andares, na parte de baixo um salão enorme que eu não estava usando, né? Que já está pequeno. Pois é, né, Cristina? Ficou pequeno o terreiro, né? Então, desde que a gente abriu nesse local, né? Foi no dia 2 de novembro de 2020. Aí eu abri o terreiro nesse local que está atualmente, né? E na época nós estávamos trabalhando na faixa de 10, 12 médiums, né? E os trabalhos, né, foram acontecendo de forma muito simples e com muita humildade. E aquilo foi chamando a atenção de várias pessoas, né? E hoje a gente tem mais de 40 médiums dentro do nosso terreiro, né? Que é o terreiro de Umbanda Caboclo 7 Flechas, né? Então, a gente vê que as pessoas estão sedentas por espiritualidade. E aí que a gente se deu conta do tamanho da nossa missão, né? Que começou lá atrás, né? No ano de 2015, com uma simples conversa, e hoje está sob minha responsabilidade mais de 40 médiuns que estão buscando um desenvolvimento espiritual, né? E diga-se, desenvolvimento espiritual não quer dizer necessariamente desenvolvimento mediúnico, né? Afinal, todos nós viemos, né, nesse plano, né, encarnamos para a nossa evolução pessoal. Então, se junta pessoas com o mesmo objetivo, 2, 3, 4, 10 querem evolução espiritual, desenvolvimento espiritual, desenvolver a sua compreensão sobre o que é que estou fazendo nesse mundo. Então, essas pessoas juntas emanam uma energia tal, né, que você acaba atraindo para si espíritos guias que vão nortear o seu desenvolvimento, para que você possa se desenvolver, para você ter uma compreensão de vida, né? Eu tenho uma dúvida. Você falou que está com 40 médiums, né? Eu, sinceramente, não sabia que utilizava o termo médium. Para mim, era só do espiritismo, né? Da doutrina espírita. Está sendo uma... A doutrina espírita kardecista, você quer dizer? Sim, né? A tradição, enfim, né? A raiz, a matriz. Não sabia. Para mim é uma novidade isso. Mas, assim, fora os 40... vai outras... Porque, assim, se eu for lá, eu não sou médico, quer dizer, eu não sei, acho que não sei. É médico. Ele é. O fato todos nós... Ai, que medo. Medinho. Todos nós somos médiums. Todos os seres humanos são médiums. Já estava tendo revelação aqui. Eu acho que eu sou extremamente... Mas ele é. Eu vou usar uma palavra menos impactante. Eu acho que eu sou sensitivo. Médium. O que é? Né? Todos nós somos médiums. E quando que a gente começa a exercer a nossa mediunidade? Quando a gente nasce. Quando o bebezinho recebe o sopro da vida, o espírito entra nesse aparelho, né, que vai guiar esse espírito por essa jornada evolutiva que nós vivemos, né, nessa encarnação. Nós, como espiritualistas, acreditamos em reencarnação, em vidas, né, passadas. Então, de presente, nós ganhamos um corpo,
que vai abrigar o nosso espírito para que a gente tenha as experiências necessárias para que o nosso espírito evolua, né? Então, a nossa mediunidade é exercida no dia que a gente nasce. Né? E não é nice, né? Mas aí, então, dá pra gente dizer o seguinte, e eu vou falar, por que a gente tem pessoas que nascem com problemas, que são cadeirantes, que têm problemas respiratórios ou problemas graves de locomoção, que não Sim. se locomovem? Por que que a gente tem pessoas que nascem com paralisia cerebral? Ótimo. Por que que a gente tem por exemplo, tanta morte, quer dizer, todo dia, desde que o mundo é mundo, mas a gente tem casos que marcam, até pela informação da própria mídia, né, de violência extrema envolvendo uma pessoa ou crianças. Eu diria assim, aquele corpo precisa passar para a evolução daquele espírito que está habitando, é isso? Exatamente. São experiências necessárias para que ela consiga um resgate. Muitas vezes, resgates que vão doer, né? A evolução dói, né? Você crescer dói. Então, o fato, Jus, que é bem interessante, que eu gosto muito de frisar, é que a oportunidade de estar encarnado é um grande privilégio. Se as pessoas soubessem, se dessem conta do quanto é um privilégio estar encarnado, a ideia do suicídio nunca iria passar pela cabeça das pessoas. Existem milhões e milhões de espíritos à espera de uma oportunidade de encarnar e resgatar algum karma, né? Então, muitas vezes a gente procura um centro espírita para a gente se comunicar com o astral, com a espiritualidade, para se encontrar espiritualmente, quando na verdade é o contrário. Espíritos buscam uma oportunidade de encarnar nessa terra para que possam, de fato, resgatar alguma coisa. Então, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal. Não somos de carne, necessariamente, né? Nós somos seres espirituais, né, que estamos vivendo uma experiência carnal. E a gente precisa disso. Então, muitas vezes, pessoas com paralisias, muitas vezes são pessoas que podem ter atentado contra a própria vida, né, numa vida passada. São pessoas que passaram por algum tipo de... numa vida passada foram extremamente violentas com outras, né? Eu tenho inúmeras histórias de situações que aconteceram dentro do nosso próprio terreiro, né, que comprovaram essa condição, né? Tem histórias de médiuns também que passaram por essa experiência, né? Por exemplo, teve o caso de uma menininha que nasceu com todos os órgãos para fora. Ela tinha uma doença, né? E todos os órgãos dela nasceram para fora, expostos, dentro de uma bolhazinha. E foram necessárias várias cirurgias para ir recolocando e tal. No dia, Jus, que colocaram todos os órgãos para dentro, essa menininha faleceu. A história por trás disso. Quando encarnada numa vida anterior, né, era uma moça muito bonita e tal, e ela sempre dizia que queria doar os órgãos dela, né? Não estou fazendo aqui, vai entrar num tema polêmico aqui agora, né? Ela sempre dizia que queria fazer a doação dos órgãos e tal, não sei o quê. E ela sofreu um acidente, né, e teve morte cerebral. Sendo uma menina de 20 e poucos anos, os restantes dos órgãos dela estavam perfeitos. E todos os órgãos dela foram doados. Todos. Até a pele dela foi tirada. Sim. Então, assim, várias vidas foram salvas por causa daquele gesto. Mas, em função do tipo de morte que teve aquela moça, espiritualmente ela começou a sofrer. Ela sentia muita dor, né? Porque toda passagem, muitas vezes, se torna traumática, dependendo do tipo de morte que você tem. Então, foi preciso ela vir com uma criança, um reencarne de 2, 3 meses, para que ela recuperasse a energia daqueles órgãos que foram retirados, para que ela pudesse ter paz, né? Então, foi necessário passar por uma cura espiritual. Num caso,
Quer falar? Não, pode falar. Porque eu estou sedento Pode falar. de querer perguntar. Num caso como esse, por exemplo, a gente diz assim, popularmente, a pessoa nem viu que morreu, né? Uhum. Quando é uma coisa muito... violenta, rápida demais. Isso tem um impacto no espírito, no sentido assim, há um tempo para o espírito, não sei se o espírito dorme, se ele é acolhido imediatamente vai para um hospital, numa outra dimensão, para que ele seja cuidado e ao acordar, entre aspas, ele tenha ciência de que o corpo dele já não existe mais. Pode acontecer dessas mais variadas formas, né? Espíritos que desencarnam e já se dão conta que estão desencarnados, e outros que vagam por tempos e não se dão conta que morreram, né? Então, para cada caso, né, cada espírito é um ser tão único que para ele acontece de uma forma diferente. Então, não existe necessariamente uma regra, mas acontecem de vários espíritos não se darem conta de que fizeram a passagem, né? Então precisam que outros guias venham em socorro, né? Para que ele se dê a conta dessa condição, dessa nova condição, né? Então, quando ele aceita também essa condição, ele precisa se deixar ser conduzido para que ele receba um tratamento. Então, assim, a espiritualidade, ela trabalha com o livre-arbítrio em todos os aspectos, né? Você não vai conseguir evoluir, nem espiritualmente, nem aqui na Terra, enquanto você for doutrinado, enquanto você for obrigado a fazer alguma coisa que ainda não chegou o seu tempo, né? Então, para cada um... Veja bem, uma sala com 30 alunos, um mesmo professor, dando o mesmo conteúdo, no mesmo horário, os 30 alunos vão compreender de maneira diferente o que aquele professor está explicando, está ensinando. Assim é a essência do espírito, né? Então, cada espírito evolui no seu tempo e só evolui através do amor incondicional. Amor a quem? Primeiro, a si próprio. Amando nessa condição, né? Para que ele tenha condições de amar o próximo, né? Mas primeiro ele precisa se amar, precisa se aceitar verdadeiramente. Então, esse espírito, cada um vai absorver de uma forma diferente, né? É o seu momento. Então, você precisa ter um tempo para que você consiga entender a sua condição. Até a gente aqui, quantas vezes, né? Puxa vida, tantas coisas que lá atrás, no passado, eu me irritava tanto, me fazia tanto mal, e hoje não faz a menor diferença na minha vida. O que significa? Que você evoluiu, que aquele problema que você vivia lá atrás, hoje para você não faz a menor diferença. É verdade. Né? E a gente enfrenta isso. Enfrenta, diariamente. E se depara com isso, fala assim, isso já nem... né? Não me incomoda mais. Não me incomoda mais. Pois mas eu ouvindo você falar assim, a minha cabeça foi... ficando louca. Vai ficando mais louca do que já é. Porque você veja uma coisa, é um círculo. Uhum. Né? Porque assim, se eu encontro... Olha, quantos homens... Estou falando enquanto mulher, gênero, mulher. Quantos homens eu conheço e estão à minha volta? No caso de vocês, quantas mulheres vocês conhecem e estão à tua volta? Por que tem uma ou um que bate diferente e que te chama atenção? E você passa a sentir outro tipo de amor, o amor homem-mulher. Beleza. Então, é um resgate. Aí você casa. Aí você vem e tem um filho especial. Então, é uma coisa que eu tenho que passar, que você tem que passar. Exato. Então, eu costumo dizer assim que para mim a vida é como se fosse um jogo de Legos, né? Tem as peças que estão soltas, aí você pega aquela peça que você quer encaixar, você pode tentar, você não encaixa. Aí você deixa ela fora, aí você vai, põe outra até que encaixou.
Tá conseguindo, eu estou conseguindo me explicar, estão Sim, conseguindo me sim. entender? Então, eu acho que a partir do momento que se encaixa, são resgates. Para mim, tudo é resgate. Exatamente. De vidas Os passadas. encontros não são por acaso. De forma nenhuma. Não. Não tem aquela coisa assim de você dizer assim, meu Deus, você conhece a pessoa agora, mas meu Deus, parece que faz anos que eu conheço. De repente Encontro você de começa a almas. conversar, você sabe coisas daquela pessoa, ou tem aquela pessoa assim, meu Deus do céu, você não conhece a pessoa. E você só de olhar assim, meu Deus do céu, eu não suporto essa pessoa, não quero nem ver na minha frente. É uma antipatia gratuita. Sim. Não é gratuito. Não, ali Não tem. é Ali resgate. tem. Olha, nós já saímos da Umbanda e já fomos para a linha bem Pra linha. kardecista. Mas e em tudo cima mais. disso, sabe o que eu pensei agora? Então, se há um resgate e nada é por acaso, quando cai um avião com 200 pessoas, todo mundo estava na mesma vibe de que ia ter Exatamente. que morrer Sim. naquele Não dia, naquela tem- hora, daquela forma. Escuta, Mais ou menos isso? Existem até estudos sobre isso, né? Sim, e quantos depoimentos que tem assim, que a gente, né, enquanto comunicador, está fazendo a matéria assim, e não vem uma pessoa e diz assim, pois é, eu ia pegar esse voo A minha mãe. e perdi o horário, A minha mãe. ou desisti na última hora. Minha mãe, eu consegui mudar a passagem dela do avião da Gol que caiu decolando de Manaus. Imagina só. Em Não, era o 29 momento. de setembro de 2006. Ela não era o pra momento estar lá. dela. Ela Então, não queria, eu falei, mãe, amanhã é meu aniversário, é sábado, 30 de setembro, fica aqui. Aí na segunda-feira, no domingo era a eleição, 1º de outubro, e ela tinha ido para uma cirurgia que tinha feito, para tirar um tumor que eu tava na vesícula, enfim. E aí o que aconteceu? Aí meu irmão teve que ligar, meu pai teve que ligar de São Paulo para falar assim, viu, fica com seu filho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Bom, final das contas, o avião decolou, ela foi na janela do apartamento para ver o avião decolar, porque ele decolava perto, deu tchau e falou, ai, queria estar nele. E agora eu vou ter que ficar aqui nesse lugar quente, no ar-condicionado, não sei o que, não sei o que. Ganhou Às a 5h30 vida. da tarde, meu irmão ligou e falou assim, aconteceu alguma coisa com o voo que amanhã ia pegar, que decolou de Manaus, porque ele desapareceu na Serra do Cachimbo. Cara, No sábado, eu era apresentador do jornal estadual lá, a manchete, e eu estou arrepiado, né? Porque é muito forte é para muito mim. forte. Até hoje, isso, porque... E a minha mãe foi assistir o telejornal do estúdio comigo e era só a tragédia da queda do avião da Gol e eu Que estava ela estaria. na frente de uma sobrevivente que era minha mãe, que foi para cuidar de mim e eu estava pensando, imagine se eu devolvesse ou não devolvesse, porque Aham. não foram encontrados praticamente mais nada, né? Acho A que minha isso- mãe, a minha mãe morta, né? Então, assim... Isso resume o que eu acabei de falar. Para mim é Exatamente. isso. Entende? Ninguém vai na hora, antes da hora, não adianta. Existem tantas mortes, né? Bobas, né? Às vezes a pessoa escorrega no banheiro, bate a cabeça e morre. Outros, no entanto, tomam um tiro, tomam facada e sobrevivem. 10 facadas, Né? 10 15 facadas. facadas. Quem que explica isso? A espiritualidade, não chegou no momento da pessoa ir, né? Então, não existe uma regra, né? Mas a única que pode atentar contra a própria vida é você mesmo, né? Claro que existem os assassinatos, que adquirem karmas, né? Que aí é outra história. É outra né? história também. Você veio, sabe? Você veio para matar aquela pessoa. Entendeu? Eu tenho que morrer de uma morte violenta. Alguém tem que provocar essa morte violenta. Ou até para transformar esse Entendeu? karma, Cristina, num dharma. Num dharma. Né? Então, assim, existe várias... Normalmente, família, né? Irmãos vêm nessa vida como irmãos porque Sim. em outras foram Sim. inimigos. Sim. E vieram nessa vida para aprender Você tá a amar. brincando? Não, é Sim. verdade, verdade. Para se amar incondicionalmente. Né? Por isso que dá Você tanto... acha que nós estamos trabalhando todos dois juntos aqui à toa? Meu Deus, eu nunca tinha pensado Acho sobre isso. isso. Gente, é muita pira, né? Louco. Também não é uma regra, mas é Sim, muito comum. é É comum. muito comum. Gente, eu até esquentei, eu acho que eu tô vermelho, não tô? Mas eu queria voltar para Umbanda. Vamos Sim, voltar para tá Umbanda. pra Mas para Umbanda. falar de Umbanda, eu queria Sim. saber o seguinte: você é maçom e você é pai de santo na Umbanda. Tem um pé também, claro, vai lá procurar se espiritualizar num centro espírita, ok. Mas assim, quando a gente fala de religiões, a gente fala de religiões afro,
Aí você diz, eu sou bandista, mas eu não tenho religião? Que história Exatamente. é essa? Conta, porque eu quero entender essa história. É um bandista, é pai de santo e não tem religião? Não tem É religião. igual eu, gente. Eu sou um espiritualista, né? Eu acredito que toda e qualquer religião acaba aprisionando as pessoas, né? A pessoa Dogmas. deixa Os de dogmas. exercer o seu livre-arbítrio, né? Por leis criadas por homens, né? Para que possa se dominar as grandes massas, né? Então, eu não tenho religião. Eu sou pai de santo de Umbanda e eu pratico a Umbanda por me identificar, né, com a filosofia que a Umbanda prega, que é paz, amor, caridade. Esse é o lema da Umbanda, né? Então, você vai praticar paz, amor e caridade. E eu me identifiquei com isso. E o mais interessante de tudo isso, Gilson, que a Umbanda, ela acolhe a tudo e a todos, sem distinção nenhuma. Nada. Independente. Se você já tem uma religião, você pode ser um pastor e tal. Você quer ir lá no terreiro, você vai no terreiro, você vai ser muito bem acolhido. Você pode, não importa qual seja o teu gênero, você é acolhido, sua cor, sua raça, seu credo, não importa, você é acolhido. Então, não importa se você é uma pessoa viciada, você é acolhido. Ninguém vai te expulsar de um centro de Umbanda porque você é viciado em drogas ou viciado em bebidas. Se você está lá é porque você está buscando uma chance de se recuperar para si mesmo. Beber é ruim ou é bom? É relativo, né? Se você bebe em demasia é porque você está doente, né? Qualquer vício ou qualquer excesso faz mal para qualquer pessoa. Então, se você busca um espaço espiritualizado, é para que você possa tratar algo em você. Então, eu me identifiquei com essa ideologia, com essa filosofia que existe na Umbanda e me apaixonei pela simplicidade, pela humildade, pela conversa com os guias, com as entidades. Então, eu não tenho religião, porque nessas minhas andanças eu descobri, sabe o que, Jus? Todas as religiões falam a mesma coisa. Você tem que amar o próximo, você precisa evoluir, tem que fazer o bem. Tem que fazer o bem. Sim. Quer dizer, que não importa a religião, todas falam uma só coisa. Então, Deus foi tão sábio, né? O Supremo Criador, ele foi tão sábio, o grande arquiteto do universo, foi tão sábio que criou várias formas de você encontrar a espiritualidade dentro de si mesmo. Seja num terreiro de Umbanda, seja num terreiro de Candomblé, numa roça de Candomblé, seja numa igreja católica, seja com o pastor, né? E não existe regra, né? O pessoal tem muito preconceito. Eu sempre falei isso para minha família, sabe? Fale, mas eu queria saber da questão. E a sua família católica, como que está nessa história? Então, meu pai é falecido, né? Ele é falecido, então não presenciou. Minha família toda me apoia hoje, né? Porque viu a minha transformação, né? Mas o fato é que a religião em si, ela tem esse poder, né, de fazer com que você se compreenda. Desculpa. Tá tudo certo. Não, eu até me perdi um pouco aqui. Se emocionou. Nós estávamos falando sobre a família. Sobre a família. E antes disso, um pouquinho, nós estávamos falando sobre... Eu perdi minha linha de raciocínio aqui. A gente tinha falado... você estava falando da questão da... Não, da caridade. Da caridade, né? Que em todas as religiões você... o discurso é o mesmo. Uhum. Você falou como Deus A é questão bom, da é perfeito, essência, da né? essência. Mas assim, não tem problema. A questão... Cheguei a perder a linha de raciocínio. Não tem problema. A questão é... Você... uma curiosidade que eu tenho, e que às vezes a Cris comenta também, de algumas coisas, até de reportagens, enfim, é sobre preconceito, né? Uhum. A gente até começou a falar dessa questão lá no comecinho, mas a gente não desenvolveu, porque daí você falou da sua história. Isso. Então eu queria que você falasse um pouco da questão do preconceito, materializasse mesmo situações que você já teve que enfrentar ou que você vivenciou, e também
Você deu um gancho para mim aí que eu fiquei curioso. Por exemplo, já teve pastor e padre que foram no Com centro? certeza. Então, eita, tem pastor e padre indo no centro. Que história no terreno. Todos eles vão buscar o terreiro. direcionamento espiritual, né? Você tá brincando. Sim. Até agora eu lembrei do assunto, né? A minha família, né, quando me questionava sobre a espiritualidade, agora o gancho foi bom. Okay. Tá eu sempre dizia para ela assim, mãe, né? Ou seja para quem for, a senhora conhece padres que são bons, que são... Conheço, filho, conheço muitos. E a senhora conhece padre ruim? Aquelas pessoas que emanam energia ruim? Conheço, filho. O problema está na igreja católica ou na pessoa, no ser humano? A senhora conhece pastor bom? Conheço vários, né? Eu mesmo adoro ouvir o pastor Cláudio Duarte falar. Ele é maravilhoso, né? Ele é. Né? E você conhece pastor ruim? Conheço muitos pastores que me dá ruim só de olhar do jeito que aquele pastor fala, entende? É uma reação minha, né? Mas o problema não está na religião, o problema está na pessoa. Assim é na Umbanda, assim é no Candomblé, assim é em qualquer religião. Você vai ter pessoas lá dentro que vão praticar coisas boas e você vai ter pessoas que vão estar praticando coisas que não são legais, entende? O problema realmente está no desenvolvimento pessoal, né? Falando em padre, mais uma vez aqui eu invoco, não sei se esse é o termo, mas eu vou falar invoco, a novela A Renascer. Fantástico, né? Porque, maravilhoso. Meu Deus, como está latente esse lance dos orixás. Teve uma cena durante a semana que, meu Deus, em que o respeito entre o padre e aquela mãe de santo. Aquela mãe de santo, né? Que poxa, ele tomou banho de ervas. E o que é, senão a natureza? Só a natureza. É só a natureza, só a natureza. Vamos aqui cair um pouquinho para o lado do candomblé. Meu Deus, cada orixá é um elemental da natureza. Exatamente. Quando você falou em quarta-feira, dia de Xangô, que a simbologia é o orixá da justiça e tudo mais, a representação dele é o fogo. Minha mãe é Manjá, Odoiá, né? O mar, Oxum, cachoeira, Oxóssi, as matas. Que é o seu orixá, né? As matas, o caçador de uma flecha só. Caçador de uma né? flecha só. E não é a questão de você caçar o animal, né? É a questão de você fazer o bem, Exatamente. de você saber o que você está fazendo, acertar o alvo. Ser assertivo, né? Ser assertivo nas tuas decisões. E aí temos o Mulu. Que é o orixá da terra. Da terra. Né? O orixá da cura. Da cura. O orixá que faz a passagem, né? Entre vida e morte, a dualidade que existe em tantos lugares, né? Então, essas coisas, isso é extremamente normal, acontece. Gente, olha, caiu aqui uns fios aqui, mas está tudo certo. Oxumaré. Né? Seria um sinal? Arco-íris, né? Oxumaré, arco-íris. Né? Então, aí até hoje não aconteceu nada. Essa é a primeira vez. Mas viu, adorei tudo que você falou e o que ele está falando está fantástico, maravilhoso. Mas eu quero saber do preconceito, quero saber porque assim, onde já se viu um padre da Igreja Católica? Inclusive vão fazer consultas com entidades como Exu, Pombagira. Porque o padre, assim como o pastor, são pessoas que também têm sede espiritual, né? Que muitas vezes a resposta você não encontra só lá dentro da sua religião. Então, você ter humildade para buscar uma outra denominação, para buscar uma resposta dentro de si, é uma obrigação da pessoa. Você é um padre, não estou completo, sinto um vazio. É um gesto até bonito, né? De você ser humilde. Vou buscar um pai de santo, vou buscar um terreiro, para que eu possa ter uma resposta, né? Então, muitas vezes, se você só tem feijão e arroz em casa, né? Você vai ter que comer um macarrãozinho, nem que seja com o vizinho. Não adianta, você tem que buscar
Algo artifício. diferente. Por isso que Deus deixou tantas religiões. Pô, essa aqui serve feijão com arroz, a outra serve carne com batata, a outra serve, entende? Um cardápio Um variado. cardápio variado. Para você se encontrar naquela que você se encontrar. Exatamente. Essa é a essência da espiritualidade que eu vivo hoje, sem preconceito nenhum. Pastor também? Pastor também, especialmente. Gente, e a gente vê aquela pregação Depende de cada algo- pessoa. Não, sim, mas Tem religiões que querem crescer, que tentam crescer em cima. em cima, demonizando Exato, outra. exato. E Pode até falar. uma coisa que sobre o demônio, né? A gente acredita que demônio mesmo não existe, Tá né? dentro da gente também, né? O mal, vamos falar sobre o mal, bem e mal. O mal não é tão ruim quanto parece. O mal, ele vem como um apoio ao bem, né? O que seria, né, do dia se não fosse a percepção da noite, né? O que seria você aproveitar o calor se não fosse o frio? Como que você perceberia o que é bom se você não experimentasse coisas ruins? Então, as coisas Cíclicas. o seu Zé Pilintra é maravilhoso, seu Zé Pilintra. Ele diz uma frase repetidamente: nem tudo que parece ser ruim é de fato ruim. E nem tudo que parece ser bom é de fato bom. Preste atenção aos sinais. Quais são os sinais? Muitas vezes a gente está sendo desviado de um caminho, está sendo movido pelo ego, está sendo movido por uma intensidade humana tão grande que a gente se desvia do nosso objetivo espiritual. Daí acontecem situações, circunstâncias para chamar a nossa atenção. Vem cá, meu filho, é isso? Acontecem situações que nos aproximam mais de Deus. Prova disso. Todo mundo diz que reza todos os dias, pelo menos a maioria das pessoas dizem que fazem orações diárias e eu sou uma dessas pessoas. Mas, Gilson, precisa ver a diferença das minhas orações. Quando tudo está bem, eu agradeço a Deus, agradeço aos orixás pela energia, por tudo que tem me feito de bom. Mas quando eu estou no pepino, quando eu estou no apuro, meu pedido é tão fervoroso, muda. A minha conexão com Deus muda, Claro. diante das dificuldades que eu passo, né? Porque é tão a intensidade de energia diante de uma dor é muito maior na oração do que no momento de alegria, que você está tudo bem, que você não está se preocupando com nada. É verdade. Não é? Sou testemunha. Então, assim, são eventos necessários para que a gente possa se compreender e ter um norte. Será que eu estou realmente no caminho correto? Né? Então, se está acontecendo muitas coisas ruins, muitas coisas que estão te abalando emocionalmente, especialmente, né? É o momento de você refletir. Pera lá, o que é que eu estou fazendo? Será que minha vida tem sentido? Será que eu estou cumprindo a minha missão? Aquilo que eu me propus a vir fazer nessa terra? Então, a gente precisa entender que a espiritualidade, a Umbanda, trouxe para mim essa imagem de autorresponsabilidade. Então, eu, quando virei um espiritualista, eu deixei de transferir a responsabilidade para o outro. Porque a gente tem uma mania de colocar a culpa em outro, não é verdade? Por exemplo, Jesus. Jesus é um ser maravilhoso, eu amo Jesus, né? Mas as pessoas transferem para Jesus uma responsabilidade tão grande, já parou para pensar nisso? Jesus é meu salvador. Não, Jesus não salva ninguém. Jesus não veio para salvar ninguém. Jesus, com toda a humildade dele, ele se encarnou, se fez homem e deu exemplo. Ele ensinou o que você deve fazer para que você mesmo possa se salvar. Jesus é o Salvador? Não, ele veio dar exemplo. Mas você veja, a igreja prega isso, né? Exatamente. Jesus é o teu Salvador. Que Meu pai entregou o filho, né? para salvar toda a humanidade. Sim. E Então, ressuscitou depois de 3 dias. É uma Essa coisa para Mas isso aprender, né? seria tão fácil, né? Porque se os pecados já estão pagos, eu não preciso mais ser bom, né? Eu não preciso me evoluir. Aí que vem essa grande essência da espiritualidade, que você deixa de transferir. Se Deus quiser.
essa frase, né? Eu acho uma grande bobagem. Deus não quer nada. Deus deixou você livre para escolher o que você quiser e fazer o que você quiser com a sua vida, arcando com as consequências, né? Que é uma palavra muito bacana aqui no Evangelho de quarta-feira. Isso é uma coisa bacana também, Jus, porque assim, no meu terreiro, além, né, das giras, nós fazemos evangelhos. Evangelhos que são praticados no kardecismo, por exemplo. Na quarta-feira, a gente se reúne, né, corrente, visitantes, fazer uma leitura do Evangelho kardecista. Um mentor vem para dar uma palestra sobre aquela palavra. Aí fazemos a fluidificação da água e aplicamos passes uns nos outros. Olha só que bacana, né? Porque da onde que surgiu a Umbanda? A Umbanda, ela nasceu da união de várias religiões, sendo ela o catolicismo, kardecismo e o candomblé, né? Ou seja, a essência da Umbanda já é acolher tudo que tem de bom em volta. A pagelança, né? A pagelança. Por isso que nós temos os índios, né? Xamanismo, acolhe tudo, sabe? Então, isso que é o bacana, sabe? De você poder livremente praticar algo que possa alimentar a sua espiritualidade. Nossas palestras são fantásticas, né? Então, quando eu falava sobre consequência, o que é? Se você parar para analisar a palavra consequência, separá-la em dois, né? É consequência de um ato que você vai fez. Ter continuidade, Sim. vai ter sequência. Vai ter sequência. Vai ter o episódio 2, vai ter o 3. A lei do plantio e da colheita. Eu nunca tinha parado para pensar na palavra desse jeito. Nem eu. Quarta-feira o mentor se apresentou com essa palavra e, puxa, o significado dela é tão profundo, né? Quanto é profundo o significado dessa palavra. Né? Então, nós somos os únicos artistas e os únicos responsáveis pelo nosso sucesso, né? Então, muitas vezes a gente se lamenta tanto, né, por coisas que a gente não fez, por coisas que a gente deixou de fazer na nossa vida, colocando a culpa no outro. Não é verdade? Eu não faço isso por causa da minha mulher. Não faço isso por causa do meu irmão. Não faço isso por causa da minha mãe. Quer dizer, você está terceirizando a culpa. E você aceitou essa condição. Então, você não tem o direito de reclamar dessa situação. Então, o mais importante, o maior legado que eu tenho com a espiritualidade é essa autorresponsabilização. Sou o único responsável, Senhor absoluto da minha vida. A essência de Deus está em nós. Se você separar a palavra Deus agora, né? É de eu. Né? Deus, né, me deu o livre-arbítrio de poder fazer as minhas escolhas. Conceito livre do livre-arbítrio. Você escolhe fazer o bem, mesmo tendo total permissão para fazer o mal. Sim, mas nossa, o assunto... Né? Porque você para pensar por que Deus permite que aconteça tanta coisa ruim, né? Muito tanto assassinato, tanta pelas maldade, escolhas dos homens. Pelas escolhas. E eu tenho essa conversa com meu pai, semanalmente quase, ele fala que coisa horrível, né? Eu falo assim, então, mas assim, meu Deus do céu, viu? Mas Deus não tem culpa, porque a decisão é humana. E quando você não... Aí eu explico para ele o que é do livre-arbítrio e tal, eu falo assim, as pessoas fazem o que querem, só que elas vão pagar isso de alguma forma. E sabe onde que começa isso, Jus? Com a condição de que... Você já parou para perceber como é tão fácil resolver o problema dos outros? Só que você não consegue resolver os seus. Sim. Né? Um amigo teu vem pedir um conselho. Puxa, rapaz... que a gente espera que os outros resolvam. Né? A pessoa diz assim, puxa, rapaz, estou tendo problema lá com a minha esposa e tal, né? Aquele amigo despreparado e tal, ele vai dizer o quê? Separa dessa mulher e tal. Porque ele não está emocionalmente envolvido. Sim. Então foi fácil resolver o problema do cara, não foi? Era só não você tá largar. No seu lugar de fala, né? E por que é tão difícil você sair de um relacionamento, muitas vezes, que é tóxico, né? Porque você está emocionalmente envolvido e você precisa se descobrir e passar a exercer o seu direito de escolhas. Ou seja, eu vou continuar nesse relacionamento sofrendo com essas consequências ou eu vou me libertar e entender que eu não preciso de ninguém para ser feliz? E aí que começa a prisão do ser humano, a prisão nas suas próprias crenças. Temos o poder de escolher. Inclusive, as pessoas que entram em nossa vida, as pessoas que saem da nossa vida. Sabe aquela pessoa que chega com raiva,
chega falando brava com você e tal, aquela energia é uma agressão, né? Porque a energia ela é extremamente palpável, né? Você não precisa... Ela se materializa literalmente. Você sente quando a pessoa está mandando uma energia ruim para você. Então você começa a exercer o seu poder. E aí vem a parte difícil de exercer o teu poder. Se você compreender que aquela pessoa que está irritada, que está agredindo verbalmente, está em sofrimento, você passa a se compadecer daquela pessoa. Entender. Você está sofrendo, meu irmão. Internamente você diz. E você não agrega, não toma para o lado pessoal. Sim. Isso é tão libertador. É. Isso é fantástico quando você compreende que a pessoa está em sofrimento e ela precisa de empatia. E você tem todo o direito de exercer o seu livre-arbítrio se afastando de uma pessoa que está extremamente irritada, está lhe agredindo de alguma maneira. Então você não precisa revidar, não precisa falar, não precisa xingar. Você simplesmente se afasta para que aquela energia não o contamine. Entende? Você se afasta de situações, de pessoas que te fazem mal. Sim. Esse é o poder que nós podemos exercer diariamente na nossa vida. Entender que uma pessoa irritada está em sofrimento e que você não precisa sofrer junto, a menos que você queira. a menos que você se permita, né? A menos que você dê o poder a outra pessoa. Né? Tirando isso, você exerce o seu poder de forma totalitária. Eu vou perguntar de novo. Porque a gente já tem que encerrar, né? Eu sei que a gente tem que encerrar, mas eu vou perguntar porque eu sou insistente. É que o assunto é muito instigante. Eu tô instigante. Aqui, olha, tá um milhões de formigueiro coisas dentro de mim. falar, Tá um formigueiro dentro de mas mim. eu queria que você, se você... Vou te dar a chance de você falar mais do que eu. Não, mas, concorrer, para com esse ego. Não, olha aí, ó. Não é ego. Não, pelo contrário, eu estou me desprendendo, né? Do meu, vou dar para você. Fale do preconceito vivido, presenciado, de absurdo que você, enfim. Então, muitas vezes a gente tem que passa por situações assim que você não pode dizer que você é um bandista porque as pessoas te olham com um olhar torto, né? Eu mesmo assim tenho uma página na rede social que é pessoal, né? E quando eu comecei a postar coisas sobre espiritualidade, sobre Umbanda, eu faço algumas psicografias. Eu comecei a perceber que as pessoas estavam me bloqueando, evitando contatos, né? Além de ser espiritualista, umbandista, eu também sou maçom, né? A maçonaria que é outra, outra coisa que a gente sofre muito com preconceito. Mas a maçonaria aconteceu para mim de uma forma muito natural, né? Eu recebi o convite, né, de uma pessoa que eu tenho muito apreço, muito carinho, e eu mesmo também, assim como na Umbanda, também tinha um certo preconceito, um certo receio com a maçonaria, que nada mais é do que uma ordem filosófica, né, reservada. Né? Ela não é secreta, não existe. Qualquer pessoa que queira visitar uma loja maçônica hoje pode ir. Você vai entrar na sala da loja, vai ver, né, que existem coisas lá dentro que são as nossas ferramentas de trabalho para nosso crescimento filosófico. Mas você dizer que é um maçom... Nossa. Cadê o bode? Exatamente, cadê o bode? Não é isso? Exatamente. Eu cresci ouvindo isso. Você é taxado de várias coisas, então muitas portas acabam se fechando. Pacto com o diabo. Pacto. Total, nossa. É isso mesmo. Né? Absurdo. E se as pessoas soubessem que na maçonaria a gente só vivencia a caridade, filantropia, amor próprio, amor pelo próximo, né? Com a espiritualidade. Umbanda, com a espiritualidade. A filosofia é muito parecida, né? Muito. Eu vou dizer para você que ela é muito parecida. A maçonaria, assim como a espiritualidade, visa o seu crescimento pessoal, a sua evolução, né? Você se desenvolver enquanto pessoa, enquanto comunidade. Como é que você pode desenvolver uma comunidade se nem você está desenvolvido? Então você apara as suas arestas, né? As rebarbas que sobram de tanta energia que é gasta com coisas desnecessárias. Então você passa a aprender a concentrar a sua energia nas coisas que são realmente importantes, aquelas coisas que valem a pena, né? Então você deixa de lado ninharias, coisas que não agregam valor, né? E passa a concentrar a sua energia em coisas que podem beneficiar
primeiramente a você, né? E depois as pessoas que estão em sua volta, né? O pessoal costuma falar sobre caridade. O que é caridade na minha concepção? A primeira caridade que você deve fazer é consigo mesmo. Você ser caridoso com relação às suas próprias necessidades. Olhar para dentro de si verdadeiramente, né? E perceber que você também pode errar, que você também está aqui para evoluir, que você também está aqui para crescer. E muitas vezes fazendo a caridade com o outro, você percebe o quanto que já é abençoado. Então são coisas assim que você vivencia na maçonaria, na Umbanda, no Candomblé, no Espiritismo, na Igreja Católica, em qualquer denominação religiosa, que fala que você precisa vivenciar o amor, precisa vivenciar a caridade, né? Palavras que muitas vezes são ditas ou ficam da boca para fora, né? Todo mundo sabe o que é certo fazer, mas e quem pratica de fato? É ação concreta. Ação concreta, né? Qual que é o segredo para se tornar um milionário? Qualquer pessoa que consegue gastar menos do que ganha, um dia vai se tornar um milionário. Isso é inevitável, né? Especialmente se você começar isso desde pequeno. Quem que é milionário hoje? Quem coloca em prática. A matemática é básica, né? Se você gasta menos do que você ganha, né? Você consegue acumular um dinheiro. Nunca ninguém falou isso para mim. Nem para mim. A matemática tarde é básica. Demais. Não vamos mais ficar milionários. Nunca é tarde, né? Eu só queria pegar um gancho aqui até para a gente aqui, né? Caminhando para o fim. Já fim mesmo. Infelizmente, já fim. Já estouramos. Já. Nem a gente, quando o assunto é bom, claro. Né? E todos os nossos assuntos têm sido assim, né? Fantástico. Tem extrapolado, você não percebe. Uma das características assim que se percebe é que, principalmente no teu, mas não apenas no nosso terreiro, os jovens, muitos os adolescentes, jovens, as crianças. Sabe que isso é uma coisa que tem me chamado bastante atenção, né? O nosso terreiro lá, ele tem muitos adolescentes, né? Adolescentes que levaram pais e levaram mães, sim. né? Vou te falar de uma coisa, olha só, vou contar até uma historinha para chegar nesse ponto, Cris. Eu dava aula, né? Eu era professor, né? Do curso de arquitetura, e um belo dia chegou um aluno, um cara grandão, extremamente tatuado, eu ainda não era espiritualizado nessa época, né? Com uns alargador no brinco, mas inteiro tatuado, né? E eu olhei para aquele menino e internamente eu julguei. Falei, cara, esse aí esse não vai dar em nada. E dito e feito, né? Minha profecia não estava errada. Ele vivia no boteco bebendo. Era um menino totalmente desleixado, assim, não queria saber, mas os pais pagavam, né, a faculdade, né? Enfim, ele parou, desistiu da faculdade. Anos depois, eu me tornei pai de santo, abri um terreiro e uma das minhas filhas de santo pediu, pai, eu posso levar um amigo meu? Falei, claro, filha, pode trazer. De repente, ela trouxe o namoradinho, né? Era o próprio. Quando eu vi aquela pessoa, não acredito. E esse menino, né, todo tatuadão, uma pessoa maravilhosa, eu amo de paixão esse menino, né? Ele começou a apresentar sensíveis diferenças dentro da casa dele. E a mãe dele falou, onde é que meu filho anda? Né? Em que lugar que meu filho está indo que ele está tão bom assim? Resultado, ele foi embora, né? E aí ele estudou, terminou a faculdade dele, se tornou, é um baita de um profissional hoje. Ele é médico veterinário, né? Eita! Está em outro estado, foi convidado a trabalhar em outro estado. Um menino assim de uma responsabilidade, assim, um médico veterinário muito requisitado, por sinal, né? De herança ficou a mãe dele. A mãe dele hoje é minha filha de santo, né? Que ela falou, olha, a transformação que meu filho teve no terreiro foi uma coisa incrível, foi maravilhoso. Será que era isso que estava faltando? Esse encontro espiritual, esse resgate que ele precisava para se encontrar nessa vida material. Com certeza. E poder desabrochar para a vida, né? Assim como eu tenho uma outra filha de santo lá, sabe? Ela começou a ir no terreiro e tal, ela chegou meio tímida e tal,
e começou a se desenvolver. Pai, posso trazer minha mãe? Pode trazer sua mãe, né? A mãe dela foi, se apaixonou também. E começou a ir, um encontro, 2 encontros. Posso trazer meu marido? Né? Pode. É que ele tem um pouquinho de preconceito, ele tem receio. Ele deixava a mãe e a filha lá na frente do terreiro e ia embora. Não gostava, nem que elas fossem. Mas ele começou a perceber que elas estavam diferentes, que elas estavam, né, evoluindo, que isso despertou nele a curiosidade. Resultado, hoje ele também é meu filho de santo. Não para por aqui. Ele trouxe a sogra. Então hoje eu tenho filha, a mãe dela, o pai dela, a avó dela e o irmãozinho dela, que deve ter uns 7, 8 anos no máximo, sabe? Ele vai lá e fica no atabaque lá, sabe? Com o olho vidrado no atabaque. É um menino que adora ir no terreiro. E quantas vezes você... Eu lembro da minha época, né? Meu pai, vamos na missa, rapaz. Ah, pai, estou com preguiça. Né? Bem assim e ao contrário, Gilson, as nossas giras de sábado, são as giras completas, começam em média 3h30 da tarde e vão até 10, 11 horas da noite. Meu Deus do céu. E a gente tem preguiça de ir na missa de 1 hora. A gente tem, exatamente. E os jovens ficam assim, pai, quando que vai ter gira? Quando que vai ter encontro? E você vê aquele desejo, aquela ansiedade, aquela sede de eles participarem, né, de uma gira, sabe, para eles se desenvolverem. É uma coisa assim que traz tanta satisfação, porque você vê um jovem, um adolescente que não está indo numa religião porque tem alguém obrigando ele. Porque ele quer estar lá, sabe? E essa energia é impagável. Esses são 2 exemplos, mas eu tenho vários outros exemplos lá de filhos, né, que trazem pai, mãe, irmão, tio. E não é... Eu adoro ir em todos os lugares e eu tô nessa vibe mesmo de voltar para essa ancestralidade, né? Porque eu fui no Jorei, que é maravilhoso, adoro. Quando eu tenho necessidade, eu vou, sabe? Se eu tiver necessidade de entrar numa igreja, eu entro. Por isso que eu digo que a minha fé é um arco-íris, né? Aquilo que me faz bem, eu adoto para mim. Mas agora eu estou nesse lance de uns tempos para cá, assim, bem de voltar, porque não adianta. A minha raiz, isso é desde a minha adolescência, é o candomblé, a umbanda, né? Isso não adianta, não adianta. Tá no meu DNA, né? E sou a única na minha família, né? Então, eu acho, por isso que eu digo que eu acho que é alguma coisa de vida passada. Então, recentemente, eu soube de um terreiro no Pinhão. E eu fui, né? O namorado da minha filha, né? Falou, não, a gente conversando, assim, que ele é maçom, teu irmão, né? E a gente conversando e tal, ele falou assim, mas eu tenho um primo meu que é negro, homossexual e pai de santo em Pinhão. Consegue imaginar? Falei, eu quero ir lá. Fomos, tanto é que é num sítio. E é uma coisa maravilhosa, porque eles têm a mesma visão que a sua, já te falei sobre isso, né? E você veja, a sobrinha dele é evangélica e está lá ajudando ele no terreiro dele. Fantástico. E tem empresários que estão lá junto com ele, que são os braços direitos dele, e 80% dos médiums são adolescentes e crianças. Inclusive, encontrei o gerente de uma conta minha, da Rede Sul, de um banco que estava lá, que foi embora para o Pinhão, e ele, o que você está fazendo aqui? Digo, mas eu pergunto se ele estava fazendo aqui. Aí ele falou, não, a minha mulher é médium aqui, os filhos também desse tamanho, todos cheios de guia no pescoço, né? E falaram assim, mas pai, por que você não vai lá para você cantar e dançar com a gente? E para você saudar as entidades junto com a gente? Falou, e eu tô aqui, trazendo por 2 filhos pequenos. E um detalhe, que aí você vê o preconceito. A maioria dos frequentadores da casa do Pai Nil é de Bituruna, Foz do Jordão, Reserva do Iguaçu, Pinhão. De Pinhão mesmo. Não. O nosso terreiro começou assim, né? Eu tinha muito médium que vinha de Laranjeiras do Sul, que vinha de Pitanga, que vinha de Turvo, que vinha do Arredor. Porque você veja como que é. Hoje é. Ele sai
da cidade dele para ir cultuar em outro lugar para não ser visto. Exatamente, exatamente. Começa por aí. Está na hora de Preconceito. mudar isso. Né? Tá na hora de mudar. Por favor, E está mudando, assim, respeito, hoje, tá assim, mudando. a maioria dos meus filhos de santo hoje são de Guarapuava, né? Então a gente já percebe que essa mudança está acontecendo, né? E justamente através por essa, desses adolescentes, por causa dos dessas adolescentes, crianças, sim. pela espontaneidade, Sim, né? Essa sim. forma espontânea deles Sim. frequentarem o terreiro, cantarem os pontos, é tão lindo você. Fui em outro terreiro na né? Vila Bela também, 80% Adolescentes. Em busca de respostas, em busca de conexões. E você sabia que nós temos mais de 50 terreiros de Umbanda em Guarapuava, tudo escondido? Isso aí é um levantamento, se não for mais, isso aí é um levantamento da Secretaria Municipal de Turismo, cadastrados. Exatamente. Pois é. Vou dizer para vocês que a gente tem que terminar. Temos que terminar. Que pena, né? Que pena! Mas fica o gostinho de quero mais, né? Isso. Eu acho que a conversa pode... A gente pode continuar essa conversa num outro momento. Podemos. Com certeza, né? tem Com bastante certeza. história de terreiro para contar. Histórias de terreiro, já dá Olha um quadro. só, ó. gente, olha só. Depois que a gente vai encerrar e conta isso, vamos ter que fazer de novo, não vai ter jeito, né? E fico totalmente à disposição, porque Sim. realmente me senti honrado. É tão bom falar de espiritualidade que você não vê o tempo passar. É né? verdade, é verdade. Foi Então muito eu bom agradeço pela oportunidade de estar aqui, conhecer pessoas tão especiais quanto vocês e faço votos, né, de que esse trabalho de conscientização, né, de que não importa a religião, não importa a maneira que você chegue a Deus. O importante é você chegar. Seja através da Umbanda, seja através do Candomblé, seja através do kardecismo, seja através da igreja evangélica. O importante é você se encontrar com o Deus que existe dentro de ti, né? E fazer isso transbordar. E você transbordando o amor, com certeza a humanidade vai ser muito melhor. Com certeza. Com certeza. Obrigado pela presença, Pai Júnior. Certamente, num outro momento, a gente vai falar das histórias dos terreiros, porque agora ele vendeu peixe, né? Ele vende o peixe, gente. Ele criou expectativa e agora a gente quer saber, né? Mas é isso, Cristina. É isso. Foi bom pra você? Foi ótimo. Tenho certeza que é para você também. Então, Foi demais. axé. Gente, então lembrando, toda quarta-feira às 7 horas da noite nas redes sociais do portal RSN, no Instagram, no YouTube e também nas principais plataformas de áudio. Você conta? Ou eu conto. Até o próximo encontro. Tchau.